Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Pessoal, hoje eu queria compartilhar com vocês aí mais uma reflexão. Tenho refletido bastante ultimamente. Na verdade, são coisas que eu reflito já há um certo tempo, mas agora eu tô numa empreitada de transformar tudo isso em vídeo, em live, em diálogo, né? Através do Instagram, mas tudo isso que eu tô falando, vocês podem encontrar aí no meu canal do YouTube, Paixanalyticon. Vocês podem encontrar no meu livro, Paixanalyticon, Psicanálise e Comicidade, e aqui nas postagens também através do humor. Então agora eu tô decidindo resgatar temas que eu já tô me ocupando de alguma forma para poder conversar com vocês aqui através dos vídeos, né? Que fica uma coisa mais dialogada, mais intimista. O tema do vídeo de hoje é apego conceitual, um vício psicanalítico. Bom, o que quer dizer isso, né? É uma tendência, né, que eu percebo aí bastante comum na psicanálise, nos psicanalistas, de várias tendências. Eu acho que é um problema transescolar, né, na psicanálise. Que tem a ver com o fato de que os psicanalistas muitas vezes eles se apegam demais aos conceitos. E esses conceitos que deveriam ser construções provisórias para dar algum esclarecimento, né, sobre o que a gente está fazendo no nosso trabalho, para pensar questões sociais, filosóficas, eles, ao invés de serem construções parciais e provisórias, eles acabam se sedimentando e se cristalizando como rochas intransponíveis e impenetráveis no nosso percurso. Ora, o que acontece, né? A psicanálise ela vai ficando cada vez mais paralisada e estanque, porque ela passa a funcionar em função da reverência ou do dogma conceitual e não tanto a partir da invenção, reinvenção e criação de experiências, né? Ou seja, o conceito ele é uma lapidação a posteriori a partir de um conjunto de experiências que tem a ver com a prática ou com a necessidade de sistematização de problemas humanos, né, como um todo. Agora, se nós perdemos esse espírito inovador, investigativo e criativo em prol da rigidez conceitual, como se a gente sempre precisasse ficar citando os autores, as teorias e as referências de uma maneira meio bibliotecária ou enciclopédica, aí nós vamos estar engessando um saber, né? Em prol de um certo conhecimento que dá uma sensação de segurança, de ancoragem, por isso a gente precisa ter os conceitos, mas se a gente ficar refém e ficar reproduzindo esses conceitos como verbete de dicionário, isso acaba provocando um engessamento, e essa sensação de segurança, na verdade, ela revela uma dificuldade, uma inabilidade ou uma fragilidade do psicanalista que precisa se ancorar muito em conceitos. Então, o que eu tenho proposto aqui no Paixanalyticon, que é justamente essa psicanálise com paixão, com libido, pulsional, ativa, criativa, autoral, estilística, né? Ela tem a ver com uma superação ou, digamos assim, uma coragem, né, dos psicanalistas poderem praticar a psicanálise a partir da sua sensibilidade, do seu saber pulsional inconsciente, do seu inconsciente instrumental, como diria o Násio, né, para que eles possam depois, eventualmente, teorizar sobre isso ou não. Nem tudo que a gente faz é passível de ser, pelo menos imediatamente, teorizável, né? Porque a teoria, justamente por ser um certo congelamento da experiência, ela é artificial de alguma forma, né? Porque justamente nenhum sujeito pode caber totalmente numa teoria. Então existe uma parte sensível da experiência que é impossível de alguma forma de ser teorizada. Tem um real da clínica que não é teorizável.
e que diz respeito a algo que fica ali na experiência, que o analista sente, que o paciente sente, e que quando você vai reconstruir isso através de um relato de caso ou mesmo através de uma teoria, que seria, digamos, a lapidação final, talvez, desse processo, isso acaba, digamos, ficando assimétrico. Não há como haver uma especularização, ou seja, um espelho perfeito e preciso entre a experiência e a teoria. Então é muito importante a gente poder se dar conta desse real, porque é justamente aí que entra o laço com a arte, e a arte é justamente o que escapa ao sentido, o que escapa ao entendimento, o que escapa ao conhecimento, né? Então a Françoise Doutor, ela justamente frisa isso, que todos nós temos esse saber pulsional, e que o saber teórico ele é para aqueles rapazinhos de calça curta que ficam se exibindo nos congressos para mostrar erudição, né? Então eu gosto muito dessa frase, é muito, muito preciosa, que é uma provocação dizendo assim que a psicanálise é uma experiência sobretudo relacional. Ela tem a ver com uma certa intimidade e ela não pode estar ligada a uma soberba ou uma hierarquia intelectual do psicanalista. Para ela acontecer, a posição do analista e do paciente não são simétricas, são assimétricas, mas nem por isso ela precisa ser hierárquica ou desumana. Então o analista precisa estar colocado na relação analítica através da sua humanidade. E isso não tem teoria que dê conta. Cada um é humano do jeito que pode, do jeito que é, do jeito que existe. Claro, o analista tem uma função específica, né? Ele não é um ser humano ali como ele é no seu cotidiano, através dos seus atravessamentos ideológicos, né? Das suas posições políticas, da sua raiva, das suas frustrações. Não é nesse sentido que ele está colocado, nesse tipo de humanidade, mas ele está colocado do ponto de vista humano no sentido pulsional, ou seja, ele está engajado com a sua libido para alimentar o andamento da análise. Então por isso que, sim, isso é uma teoria que eu estou colocando, mas ao mesmo tempo é uma teoria aberta, né? Ou seja, é uma teoria que vai, digamos, se atualizar na singularidade de cada situação. Não é uma teoria que a gente precisa alimentar por si mesma como se ela já estivesse no Olimpo, na nuvem, né? E tivesse que, de alguma maneira, reverenciar um saber dos mestres que já está pronto e acabado. Então eu considero isso como um vício na psicanálise. As pessoas que ficam bravas, os psicanalistas, quando você se atreve a modificar um conceito, a pensar aquilo de uma outra forma, né? E não, né? A psicanálise pode quebrar conceitos, reinventá-los e fazer tudo isso uma brincadeira, um jogo pulsional, onde a gente pode fazer da psicanálise a nossa. O que é a questão do sujeito, afinal de contas? Que cada um possa reinventar e fazer a psicanálise à sua maneira. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês hoje e até o próximo vídeo.